Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma análise então em relação à responsabilidade do locador e à responsabilidade do locatário. O que é importante saber? Uma perícia, o perito, quem é convidado pelo juíza, pelo Poder Judiciário, vai fazer essa análise, né? Vai fazer essa análise é necessária, é importante. Em regra, nós já estudamos aqui, a responsabilidade do locador é pela estrutura do imóvel. Pela estrutura do imóvel. Essa é a responsabilidade do locador. Responsabilidade do locatário, inquilino, é a manutenção. Então, quando entendemos isso, fica mais fácil, né? Fica mais fácil de compreender de quem é a responsabilidade. O advogado, a advogada, o corretor, quem faz a administração dos seus próprios imóveis. Precisa ter isso na ponta da língua, porque se gaguejar, né, ninguém vai querer pagar, ninguém vai querer assumir a responsabilidade. É do brasileiro isso, ninguém vai querer assumir a responsabilidade. Então a ideia é essa, a responsabilidade, segundo a doutrina, julgados, estrutural, sempre do locador. Quando eu falo de responsabilidade, manutenção por parte do inquilino, tá? Então fica mais fácil de entender. Vamos juntos aqui, ó. O locador, gente, ele é responsável por garantir as condições de habitabilidade. Guarde isso. O locador, seja proprietário ou possuidor, ele é responsável sim, por garantir as condições de habitabilidade. Esse é o termo, tá? Esse é o termo, inclusive, vários peritos, né, utilizam. Habitabilidade da propriedade alugada. Lembrando que o locador pode ser possuidor, posse ou proprietário. Também é de responsabilidade do inquilino, o locatário, cuidar da manutenção do imóvel durante todo o período da locação. E aí fica mais fácil, né, gente, a gente compreender e não errar. Então é importante tratar sobre esse assunto. Uma locação bem sucedida se esclarece quando o locador e o locatário estão plenamente conscientes de seus deveres e responsabilidades no que diz respeito às reformas e manutenção do imóvel. Então é muito importante quem trabalha com locação que seja treinado, que treine em relação a essa situação. Porque é uma situação que vai aparecer o problema no dia a dia e você tem que ter firmeza para resolver. Essa consciência mútua, ela permite, inclusive, que ambas as partes trabalhem em conjunto para preservar a integridade do imóvel, garantindo também a sua durabilidade e valorização ao longo do tempo. Ao compartilhar essa responsabilidade, tanto o locador quanto o locatário, gente, contribui também uma relação harmoniosa e bem-sucedida durante todo o período da locação. Isso é fato, isso é real. Eu costumo dizer nas aulas que a lei do inquilinato brasileira, a 8.245 de 91, alterada pela lei 12.112 de 2009, mais de forma específica, no artigo 23, são abordados, né, nos artigos as questões relacionadas aos reparos e à manutenção do imóvel. E o artigo, né, na verdade o artigo 23 da lei do inquilinato esclarece muito bem que é de responsabilidade do locador, proprietário ou possuidor, a manutenção em relação à parte estrutural. Para não confundir, estrutural, locador. Manutenção do dia a dia, manutenções, benfeitorias, eu estou falando sim de responsabilidade do inquilino. Então, a responsabilidade do locador é estrutural. Do locatário, manutenção do dia a dia, manter o imóvel do jeito que recebeu, garantindo sim a sua adequação e a devida utilidade. E esse é o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu em diversas situações, casos análogos, né? Então, fica evidente que é de responsabilidade do locador manter a forma e a estrutura do imóvel durante todo o período da locação. Isso inclui elementos como teto, parede, porta, piso, instalação elétrica, hidráulica, sanitária. Então, é de responsabilidade, não adianta fugir disso. O locador, ele é responsável por garantir as condições de habitação, né? A habitabilidade da propriedade alugada. Então, ponto que deve ser levado em consideração. Também é de responsabilidade do inquilino cuidar da manutenção do imóvel durante o período da locação. E importante, gente, anote isso também. Cabe a ele, né, o inquilino, realizar prontamente os reparos necessários dos danos causados no imóvel ou as suas instalações, seja por conta sua conduta, a própria conduta, falta de manutenção, falta de cuidado, ou dos seus dependentes, familiares, visitantes, funcionários designados também. É importante, o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já julgou que essa obrigação reforça a importância do inquilino em zelar
pelo estado de conservação, estado e conservação do imóvel durante a sua ocupação. Então, um ponto importante. Agora eu trago para você também, se surgir defeitos no imóvel durante o período de locação, devido ao mau uso ou falta de manutenção por parte do locatário, talvez uma calha que não foi limpa, uma sobrecarga de energia, muitos aparelhos domésticos, né? Então, ele será responsável pelo reparo desses danos. Ele, inquilino, locador, o locatário é responsável por danos causados por sua própria conduta inadequada no uso do imóvel. Então, também, isso já está pacificado na jurisprudência. Também, gente, trago a você que é necessário levar em consideração o desgaste natural, né, de um imóvel, que refere-se ao desgaste gradual e esperado que ocorra ao longo do tempo devido ao uso normal e o envelhecimento do material da propriedade, que inclui o desgaste de pisos, pinturas, instalações elétricas, hidráulicas, entre outros elementos. Nada é para sempre, né? O imóvel também não é para sempre, mesmo com manutenção. Então, é importante explicar para o nosso cliente, para que ele possa compreender, para que ele possa entender que o desgaste natural ele é diferente de causas ou desgastes causados por negligência ou mau uso, né? Desgaste natural é uma coisa, desgaste por negligência ou mau uso é outra. São responsabilidades, são sim de responsabilidade do locatário, a negligência, o mau uso, né, do locatário, porém, quando é um desgaste natural, não, é do locador. Então, também muito claro isso. Um corretor de imóveis, quando presta esse serviço, faz a administração, ele tem que ter essa ciência, né? Inclusive durante a vistoria, durante todo o processo de locação também é essencial garantir a segurança tanto do proprietário quanto do inquilino. E esse profissional que realiza a administração de bens tem que realizar a vistoria minuciosa do imóvel com fotos, imagem antes da locação, justamente registrando de forma detalhada as condições e eventuais danos existentes. Isso ajuda a evitar disputas futuras no mundo judicial, né, no poder judiciário. Então é muito importante, não pode fazer de qualquer jeito essa manutenção, essas benfeitorias, né? Precisamos tomar cuidado com isso, porque faz toda a diferença essa análise mais cuidadosa, faz toda a diferença, né? Então muito cuidado. Uma pergunta que foi feita aqui é, professor Júlio, de quem é responsável pelo desgaste natural do imóvel na locação? Então não resta dúvida, né? Para quem mora de aluguel, o inquilino, ele tem que saber que o desgaste natural é do locador, é do proprietário ou possuidor, não do inquilino. Então, ponto importante também. Quando nós falamos aqui do laudo de vistoria, ele tem que ser feito antes da locação e ao final da locação. O laudo de vistoria ele é feito, né, sem a presença do locatário, ele pode ser feito, isso é válido. O ideal é que esteja presente as duas partes, né, locador e locatário. Mas ele é válido sim, tem discussões em relação a isso, mas de fato ele é válido. A lei do inclinato, a lei 8.245 de 91, determina que o imóvel alugado deve ser restituído pelo locatário ao fim da locação no estado originário, com exceção apenas de deteriorizações decorrentes do seu uso normal. Artigo 23, inciso 3. Então, o desgaste natural do tempo, isso acontece e não pode o locador exigir que seja reparado pelo inquilino, né? Isso não pode acontecer. Outro ponto também, que é um objeto de discussão, professor Júlio, o locador não concorda, né? Não concorda com a vistoria de saída do imóvel. Então, quando não chega a um consenso, o locador, o proprietário, o possuidor não concorda com o laudo de vistoria, com a imobiliária, o corretor, nós temos uma situação, um imbróglio, né? Um imbróglio, porque isso, se não for resolvido de forma consensual, deverá ser resolvido no Poder Judiciário. Ação de perdas e danos, obrigação de fazer e até para uma perícia. A perícia, né, um profissional da área da construção vai analisar se é o desgaste natural, se é o desgaste antigo, se é desgaste estrutural, foi causado por uso normal do imóvel. E é isso que vai embasar a responsabilidade de um ou de outro, né? Então, também é importante conversar e entender isso. Então, também trago considerações importantes aqui. Outro ponto que é muito comum, objeto de dúvida, as benfeitorias realizadas, né? Nós temos espécies de benfeitorias e essas benfeitorias na locação precisamos tomar cuidado. Vamos lá, vamos estudar juntos aqui. Segundo a lei brasileira, nós temos as benfeitorias e elas são estudadas não só na relação locatícia, mas em diversas situações. Então, vamos lá. Benfeitoria, gente, é toda obra realizada em um imóvel com o propósito de melhorar a sua estrutura, promover a conservação e torná-lo mais bonito, confortável, funcional. Contudo, existem implicações legais para tornar possível a sua realização. Segundo a lei, anota aí, presta atenção, acorda aqui.
As benfeitorias no imóvel alugado são classificadas em pelo menos 3 tipos, tá? Eu trago para você alugado ou comprado, né? Vamos classificar primeiro, então, benfeitorias necessárias. As benfeitorias necessárias, gente, são aquelas realizadas para garantir a conservação do imóvel e evitar a sua deteriorização. Por isso são consideradas despesas de manutenção absolutamente essenciais. Vou trazer um exemplo, né? O caso de reparos em telhados, conserto de sistema hidráulico para combater infiltrações, substituição de instalações elétricas, entre outros serviços fundamentais para manter o espaço seguro e funcional. As benfeitorias úteis, a segunda classificação que nós temos, tratam-se de obras que possuem utilidade para o imóvel, mas que não são necessárias para a habitação, ou seja, mesmo sem elas, o imóvel serve para a moradia, como por exemplo a colocação de um box, um banheiro, grades, né, de proteção ou de piso. Portanto, apesar delas se incorporarem ao imóvel, você precisa ter autorização do proprietário para fazê-las e, nesse caso, se autorizadas, elas podem ser indenizáveis pelo locador, sim, tá bom? E existe a terceira classificação de benfeitorias, são as benfeitorias voluptuosas, né, ou voluptuárias, tanto faz, para as melhorias. Elas visam a melhoria, visam deixar o imóvel mais agradável para o seu uso, ou seja, com o intuito de embelezá-lo, um embelezamento, e por conta disso o proprietário pode ou não autorizá-las, dependendo do que for, porém elas não são indenizáveis. Exemplo disso, benfeitorias que podem ser realizadas, mencionadas como a instalação de uma piscina, uma pintura perolizada ou até mesmo uma simples instalação de lustres, tá? Então, para você entender e não fazer confusão. Então, nós estamos falando aqui das benfeitorias, ok? Então, dentro desse objeto do nosso estudo aqui, manutenção estrutural, locador. Manutenção dia a dia, né? Manutenção propriamente dita, é do locatário, ele tem que manter o imóvel. As benfeitorias são divididas em 3, isso vai ser levantado, vai ser estudado também, diante da importância para que a gente possa, o judiciário possa entender de quem que é a responsabilidade, se é de um ou de outro, né? Mas é importante saber. Nós sabemos que, segundo a jurisprudência, por mais que você faça benfeitorias, guarde os comprovantes, mas o que vai ser analisado, se ela é considerada voluptuária, se ela é considerada uma benfeitoria de embelezamento, então isso vai ser levado em consideração e pode trazer o sucesso na demanda ou não, né? De fato é isso que vai trazer o respectivo sucesso na sua demanda ou não. Então, por isso eu falo para você sempre tomar cuidado, explicar para o cliente que tipo de benfeitoria ele está fazendo, por que fazer benfeitoria sem autorização. O ideal é sempre comunicar a imobiliária, a construtora, a incorporadora, em diversas situações. Então, fala de locação, mas em qualquer situação eu preciso comunicar em relação à benfeitoria, porque ela pode incorporar o imóvel. Na locação, mais ainda. Então, muito cuidado em relação a isso, para não gerar confusão, tá bom? Quando nós falamos de benfeitorias, então, nos interessa muito, porque é o resultado prático, de fato, de quem vai assumir essa benfeitoria. Então, eu espero você na próxima aula. Muito obrigado e até já.